Bem, vamos lá, rapaziada, para o exercício 6, tá? Agora, seguindo na nossa caracterização de partículas, né? Agora, no entanto, um exercício envolvendo, então, massa específica Boole, tá? A massa específica Boole, diferentemente da massa específica real, que a gente vinha calculando, né? Ela vai considerar todo o sistema, né? Não só aqui a partícula, que no caso são esferas de aço, né, que vão estar no exercício, mas também vão considerar os espaços vazios, tá, entre as esferas, né, que no caso aqui é preenchido com água, tá? Então, isso significa ser massa específica Boole, né? Para esse exercício, então, ele diz o seguinte, né, um tubo de cobre de 1 polegada de diâmetro, então vamos colocando, né, os dados do exercício, né? Então, o diâmetro do tubo, que a gente vai chamar aqui de dt, né? O diâmetro do tubo vai ser 0,0254, né? Já fazendo a conversão, porque no exercício pede para a gente passar para unidades do sistema internacional, tá? Então, 0,0254 metros tem 1 polegada de diâmetro aqui para o tubo. E 2 pés de comprimento, né? Então, a altura desse tubo ele tem 0,6096 já, né? Também convertendo para metros. É preenchido com esferas de 1 polegada de diâmetro. Então, o diâmetro da esfera, né? É também 1 polegada. Então, 0,0254, tá? 0,254 metros. Nesse sistema, espaço entre as esferas é preenchido com água, sabendo que a densidade do aço é de 7,8. Ele não dá qual que é a unidade aqui, mas a gente sabe que aqui está em grama por centímetro cúbico, né, digamos assim, e a gente vai passar para quilogramas. Então, o ρ da esfera, ele está com 7.800 quilogramas por metro cúbico, tá? E ele pede para determinar qual que é a massa específica Boole do conteúdo no tubo. Então, massa específica Boole, né, ele vai ser a massa do sistema, né? Então, a massa que a gente tem para a esfera, mais a massa de água, tá? Opa, massa de água. Dividindo pelo volume do tubo, né? Já que, o que acontece? Nesse tubo, né, é dado que o diâmetro das esferas, né, ela tem o diâmetro do tubo, tá? Então, a gente vai ter mais ou menos isso daqui. O que acontece? Vai ter, além das esferas, né, você vai ter aqui esses espaços vazios preenchidos com água. No entanto, a gente sabe que o diâmetro do tubo, né, é igual, né, ao diâmetro de esfera, né? Isso vai fazer com que o volume, né, seja de esferas até a borda, assim como no caso de água também até a borda. Ou seja, se você sabe o volume do tubo, você sabe, né, o que você precisa. Aqui no caso eu vou calcular individual, porque a gente vai ver, né, como é que faz, né? Então vai ficar volume de esfera mais o volume de água, né? Como a gente sabe, como eu falei ali, que ele vai estar preenchido até a borda, a gente sabe que o volume do tubo e volume de esfera mais volume de água vai dar a mesma coisa, né? Então, é só, a gente vai calcular ali na hora, né? Bem, não temos nenhuma dessas informações, né? A gente vai ter que calcular tudo. Vamos começar aqui do início, né? Então, qual que é a massa de esferas, né? Então, massa de esfera. Se a gente sabe que ρ é massa sobre volume, né? Então, massa vai ser ρ sobre, vezes volume, né? Então, o ρ da esfera vezes o volume da esfera. O ρ da esfera, ele foi dado, 7.800 kg por metro cúbico. No entanto, o volume da esfera não foi dado, né? Mas a gente sabe que volume de esfera é igual a π sextos vezes diâmetro ao cubo da esfera, né? Então, a gente vai ter aqui que π sextos vezes 0,0254 elevado ao cubo, tá? Isso daqui vai dar 8,58 vezes 10
na menos 6 metro cúbico, tá? No entanto, aqui você sabe, né, o volume de uma única esfera, né? A gente sabe que nesse sistema vai ter pelo menos mais que uma, né? Então, vamos ter que calcular também o volume total de esfera, tá? De esferas. Então, o volume total de esferas vai ser o volume da esfera vezes, né, o número de esferas, né? A gente pode obter o número de esferas sabendo a altura do tubo e sabendo o diâmetro, né? Então, a gente vai ter que H dividido por o diâmetro, né? Tanto faz, né? Do tubo ou de esferas, vai dar na mesma. Podemos calcular o volume total. O volume de esferas a gente acabou de achar, né? 8,58 vezes 10 na menos 6, vezes a altura, que é 0,6096, dividido por 0,0254, tá? Isso daqui vai dar para nós 2,06 vezes 10 na menos 4 metro cúbico, tá? Com isso, a gente consegue calcular, então, né, a massa da esfera, né? Então, ρ da esfera, 7.800 vezes 2,06 vezes 10 na menos 4, tá? Isso aqui vai dar 1,61 quilograma, tá? 1,61 quilogramas. Bom, agora nós temos que calcular, então, né? Temos a massa de esfera, podemos calcular a massa de água, né? Vamos calcular aqui na lateral, né? Então, massa de água, mesma coisa, né? Mesma coisa. Se você tem que ρ é massa sobre volume, então massa é ρ vezes volume, né? Então, ρ DH2O vezes o volume de H2O, tá? O ρ da água não foi dado, tá? Mas ele também não menciona a temperatura, não menciona nada aqui no exercício. Então, a gente vai considerar que o ρ da água é 1.000, né, quilogramas por metro cúbico, vezes o volume de água. Bom, o volume de água, o volume aqui de H2O, a gente vai considerar que o quê? Se você sabe o volume do tubo, né, e o volume da esfera, só o que vai ter sobrar aqui, né, é o volume de água que vai estar entre, né, preenchendo aqui o tubo, né, os espaços vazios aqui dentro desse tubo. Então, você precisa saber o volume do tubo, né, o volume do tubo menos, né, o volume de esferas, né, o volume de quantas esferas tem aqui, né, então, o volume total ali, né, o volume total de esferas, tá? Bom, o volume do tubo não foi dado também, mas a gente sabe que isso aqui é um cilindro, né? Então, volume do tubo é igual a π vezes o diâmetro do tubo, que é 0,0254, πd ao quadrado, né? Dividido por 4, vezes a altura, tá? Vezes a altura, que é 0,6096, né? Então, 0,6096, tá? Isso aqui vai dar 3,09 vezes 10 na menos 4 metro cúbico, tá? Então, a gente tem o volume do tubo. O volume total de esferas está aqui, né? Então, vai dar 3,09 vezes 10 na menos 4, menos o volume total de esferas, que é 2,06 vezes 10 na menos 4, tá? Isso daqui vai dar 1,03, né? 1,03 vezes 10 na menos 4 metro cúbico, tá? Então, a gente sabe agora o volume de água, né? Então, 1,03 vezes 10 na menos 4, tá? Então,
a massa de água vai ser 0,103 quilogramas, tá? Então, a gente tem agora a informação da massa de água também, né? Já vamos colocar aqui as informações, né? Então, massa de esferas, 1,61. Mais a massa de água, que foi que a gente achou aqui, 0,103, dividido pelo volume da esfera, tá? Volume da esfera total, né? Volume total de esferas está aqui, 2,06 vezes 10 na menos 4, menos, ou melhor, mais o volume de H2O. O volume de H2O está aqui, né? 1,03 vezes 10 na menos 4. Então, 1,03 vezes 10 na menos 4, tá? Com isso aqui a gente consegue calcular qual que é o ROBUC, né? Então, o ROBUC, nesse caso aqui, vai dar 5.543,69 quilograma por metro cúbico, tá? Então tá aqui o exercício, né? Como eu falei, você sabendo o volume do tubo, né? Você já poderia ter, né? Mas como a gente tinha que calcular todas as informações, não tinha importância, né? A gente teria que calcular separado aqui, né? O resultado. Mas você teria, né? Que esse somatório 2,06 mais 1,003, né? Vai dar o próprio 3,09, né? Que é o volume do tubo, né? Como eu falei, esferas preenchidas aqui até a borda desse tubo, né, preenchidas com água aqui nos espaços vazios, ou seja, você teria o volume do tubo de qualquer forma, né. Para ROBUC, então, era isso, né, a gente se vê, então, no exercício 6. É isso. Valeu!